Olá galera, professor Wagner do curso Agora Vai. E agora a gente está ao vivo aqui para vocês para trazer mais uma aula, mais um trecho de aula aí preparatório para EAR, nosso projeto Acertando o Alvo. Beleza? A gente não vai conseguir trabalhar todo o conteúdo, né? Tudo que a gente espera trabalhar para EAR e levar para você todo o conteúdo, mas a gente vai trabalhar o maior número de questões, de situações, problema que a gente conseguir aqui. Você vai chegar lá muito mais preparado, beleza? Então esse aqui é o curso Agora Vai. Vem com a gente vencer sucesso. Você que está se preparando para EAR, você está no canal certo, beleza? Aqui é o canal onde você aprende física e aprende de verdade. Então não deixe, antes de mais nada, de dar um like, de clicar aí no botãozinho, no sininho para receber as novidades do canal e para acompanhar tudo que a gente vai fazendo, beleza? A gente está entrando aqui hoje de surpresa, né? A ideia era que a gente não ia entrar aqui hoje, mas a gente resolveu entrar de surpresa para trazer algumas questões da IA para você, beleza? E hoje a gente está aí com o sistema falando que é dinâmica. Eu vou alterar um pouquinho aqui o sistema e vou falar para você que eu não vou falar dinâmica aqui para você não, beleza? Eu quero falar de eletrodinâmica, beleza? Então se eu alterar o vídeo aqui, vamos editar aqui, vamos falar aqui, ó, acertando no alvo e EAR eletrodinâmica, beleza? Em eletrodinâmica, galera, a gente tem que falar umas coisas muito importantes com vocês, que é em relação a sistemas elétricos que envolvam essa parte de movimento de cargas, tá? Dentro de eletrodinâmica eu vou falar um pouquinho de resistência elétrica, associação de resistores, as leis de Ohm, certo? Que são pontos extremamente importantes e pontos que vão trazer o melhor para você, beleza? Lucas Cordeiro Moraes, aula de EAR, mestre. A aula de EAR está no ar, meu jovem. Ana Nhola, boa noite, professor. Adorei seus vídeos, me ajudou demais. Sou muito grato. Eu que sou grato pela presença de vocês. Vitor Lima, boa noite, professor. Boa noite, Vitor. Seja bem-vindo. Mais alguém aí, gente, assistindo aqui? A gente tem 5 pessoas assistindo, 5 likes já, galera. A galera começou com tudo, então beleza. Vamos começar nossa aula aqui, que a aula vai ser rapidinha, mas vai trazer a gente vai trazer alguns conceitos que são extremamente importantes para você conseguir fazer a sua prova, beleza? Então eu vou ajustar aqui, porque tá muito grande a minha presença aqui. Então eu vou lá pro cantinho bem pequenininho lá em cima lá. E agora a gente vai para a lousa, tá? Porque a gente vai trabalhar esses conceitos aí. Beleza? Então vamos só testar a lousa se está tudo funcionando. Oi, a gente tá vendo esse oi aí? Não, né? Então vou fechar aqui, descartar, agora vai. Então, gente, primeira coisa, a gente vai falar de eletrodinâmica. Em eletrodinâmica, a gente vai falar de sistemas onde a gente tem movimento de elétrons, tá? Eletrônica não, professor. Eletrodinâmica. Então, olha só. Dentro de eletrodinâmicas, a gente tem movimento ordenado de elétrons. Essa relação de movimento ordenado de elétrons é o conceito de corrente elétrica, certo? A corrente elétrica é representada pelo movimento ordenado de elétrons, ou seja, os elétrons sempre estão no fio condutor, tá? Se eu pegar um fio condutor qualquer, um fiozinho condutor que esteja desligado, eu vou ver lá dentro vários pequenos eletronzinhos livres, tá? Claro que a gente não vê isso, né? Mas a gente está imaginando como que seria. E esses elétrons estão cada um se movendo para uma direção. Totalmente desordenado esse sistema, certo? Em completa desordem. O que acontece, gente? Aqui não tem corrente elétrica, porque a soma das energias, das forças desses elétrons vai praticamente dar nula.
o que que a gente faz? A gente pega e liga esse condutor em dois terminais. É como se eu ligasse no terminal positivo desse lado e no terminal negativo desse lado, ou seja, aqui eu tenho potencial positivo, aqui eu teria potencial negativo, certo? E por essa diferença de potencial, a gente começa a observar que os elétrons começam a migrar de um lado para o outro, todos na mesma direção. Isso faz com que a gente consiga captar essa energia, que a energia de um único elétron é muito pequena, mas nesse caso a gente vai ter energia de milhares, milhões, bilhões de elétrons, e essa quantidade de energia agora será considerada. Esse movimento ordenado de elétrons é o que a gente chama de corrente elétrica. Pelo menos o que a gente pode chamar de corrente elétrica contínua. Certo? Escrevendo aqui, movimento ordenado de elétrons, beleza? O que que a gente mede em relação a esses elétrons, professor? A gente vai pegar uma área de secção do fio, então nessa área aqui, a gente vai verificar quanto de carga passa por unidade de tempo. E aí a gente vai fazer a medida da intensidade dessa carga elétrica, que é a quantidade de portadores de cargas elétricas, que seriam elétrons, que passam por tempo, certo? Essa quantidade de carga é o que? É o número de elétrons vezes a carga de cada elétron em função do tempo, certo? Com isso a gente consegue medir a intensidade de corrente elétrica no circuito, beleza? Essa intensidade de corrente elétrica de um circuito, ela é dada da seguinte forma. É dada em coulombs por unidade de tempo, que é o segundo, certo? Então a gente tem exercícios, por exemplo, que fala assim, ó, eu tenho uma quantidade de 1000, 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão de elétrons. Isso aqui é a quantidade de elétrons, tá? É o N. Eu tenho 1 trilhão de elétrons passando por uma área durante um segundo. Qual que é a carga que a gente tem? Como que a gente calcula? A carga que a gente tem, que pode ser aquele Q maiúsculo ou Q minúsculo, é o número de elétrons vezes a carga de cada elétron. O número de elétrons que a gente tem ali, a gente vai ter que começar a trabalhar com notação científica. Então, ó, eu vou contar os zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, eu tenho 1 vezes 10 elevado a 12. Tem que transformar isso em notação científica. Esse é o número de elétrons. Vezes a carga elementar. A carga elementar dos elétrons é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Então a gente vai colocar aqui, ó, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, certo? E a carga do elétron é negativa ainda, né? A gente teria que considerar esse não. Então a carga total que a gente vai ter aqui é de menos 1,6 vezes 10. O que a gente faz aqui? Soma, né? Vai ficar 12 mais menos 19. Mais com menos fica menos. Então vai ficar menos 7 coulombs, certo? Então a gente teria 1,6 vezes 10 a menos 7 coulombs, ok? Se a gente pegar esse daqui e analisar por unidade de tempo, ou seja, como se estivesse passando 1,6 vezes 10 a menos 7 coulombs naquele sistema por segundo, a gente teria a intensidade de corrente elétrica, ou seja, seria 1,6 vezes 10 menos 7 coulombs por segundo. A essa unidade de medida, hoje a gente escreve ela chamada de ampere, homenagem a André Marie Ampère, que foi um dos físicos que desenvolveu grandes avanços na área da eletricidade. Então a intensidade da corrente ali poderia ser descrita como 1,6 vezes 10 a menos 7 ampere, ok? Claro que a gente vai ter que trabalhar com múltiplos e submúltiplos da corrente. Então eu sei que 10 a menos 3 é milli. Então no caso da corrente seria miliampere. 10 a menos 6 é micro. Então no caso da corrente seria microampere. 10 a menos 9 seria, no caso da corrente, nanoampere e aí por diante. Certo? Então essa corrente aqui eu poderia dizer que ela é, por exemplo, 0,16
microampere. Poderia escrever, por exemplo, dessa fórmula aqui, certo? Ou eu poderia dizer que seria 6, 5, 4, seria uma quantidade aí em miliampere, só a gente colocar, multiplicar por 1000 esse sistema, beleza? Mas a gente tem a ideia aí, ok? Mas percebendo isso, gente, corrente elétrica, a gente percebe que o que induz a corrente elétrica é uma diferença de potencial, que é dada em volts, que a gente representa pela letra U. U, aqui pra gente vai ser diferença de potencial elétrico. Se você vem lembrar de eletrostática, você já calculou diferença de potencial elétrico, ok? Isso aqui é dado normalmente em volts, certo? Vamos pensar no seguinte, se eu tenho uma diferença de potencial elétrico e eu tenho uma intensidade de corrente, essa corrente vai passar livremente no circuito? Não. Então ela vai passar sempre com uma resistência que o próprio circuito vai oferecer para ela. Aí surge o que a gente chama de lei de Ohm, em homenagem a Sigmund Ohm, que ele diz o seguinte, ó, a primeira lei de Ohm diz que se eu tiver uma resistência constante, ou seja, uma resistência elétrica constante no circuito, existe uma relação de proporcionalidade direta ou inversa em relação a essa resistência, a corrente e a tensão que passa no circuito. Ou seja, no circuito, a tensão e a corrente entre elas são diretamente proporcionais, dado que a resistência do circuito é constante, certo? Daqui surge uma equação que é muito importante, que é o URI. Diferença de potencial é a resistência vezes a corrente. Professor, de onde que sai tudo isso? Se você não sabe de onde sai tudo isso, dá uma olhada no nosso curso, no extensivo de Física 3. Lá a gente tem, ok? Dicas importantíssimas que vão falar para você sobre esse elemento, certo? Deixa eu ver aqui quem está mais falando com a gente. Hamilton Araújo, vídeos tops. Muito obrigado, Hamilton. A gente prepara o que a gente pode de melhor para vocês. Victor Lima, professor, meu foco é medicina no próximo ano e o seu canal vai me fazer chegar lá, ok? Vem com a gente, vem ser sucesso, Victor. Próximo ano, tô agradecendo pela aprovação, kkk. Victor, vou te dar uma dica, cara. A gente tá com uma promoção no canal que pode ser muito interessante para você e para todos que estão assistindo aí, certo? Se você trouxer um monte de inscritos pro canal, você vai ganhar aula VIP gratuita, além de um livro para estudar física. Então pensa bem, cara. Clica lá no vídeo de promoção que você vai entender um pouquinho a promoção, quem não conhece, e aí vocês vão ver como que funciona. Bom, a gente viu aqui da primeira lei de Ohm que U é igual a R vezes I. Mas da onde surge essa resistência? Essa resistência, na verdade, ela pode ser um dispositivo que eu coloco para controlar a passagem de corrente no circuito, ou pode ser a resistência do próprio circuito, ok? Ou seja, os fios condutores em si, eles possuem uma resistência à passagem de corrente. Então, vamos supor esse fio aqui, ó, que ele tem um comprimento L qualquer. E ele tem uma área de secção transversal, ou seja, a área do fio, que eu chamo de A. Todo material ele tem a sua própria resistência interna à passagem de corrente, certo? Porque ele tem algumas imperfeições. Então o elétron que passaria por aqui, ele teria que desviar isso aqui, vai ter colisão o tempo todo, tá? Vai ter dificuldade para essa passagem e aí ele não vai conseguir circular livremente, certo? Essa resistência que o material oferece, a gente vai escrever com uma letra grega ρ, que a gente vai chamar de resistividade do material. Com essa resistividade do material, a gente consegue calcular qual que é a resistência do material. Essa resistividade é tabelada, então normalmente eles fornecem pra gente essa resistividade. Mas a resistência elétrica de material vai ser assim, ó, ρ, que é a resistividade, vezes o comprimento dividido pela área. Resistência é ρ, L, A, ok? Não lê muito rápido não, que vai sair uma palavrinha feia aí, nós temos meninas na sala, beleza? Mas a resistência é ρ, que é a resistividade, vezes o comprimento dividido pela área. Ou seja, quanto maior a área de secção desse fio, mais fácil para esses elétrons passarem. Porém, quanto mais comprido for o fio, maior vai ser a resistência para esses elétrons. Daqui a gente tira a resistência. E a unidade de medida de resistência é dada em ohms, que a gente vai utilizar
essa simbologia aqui. Beleza? Gente, segundo a lei de Ohm, a gente pode ter um circuito elétrico simples da seguinte forma. Eu vou ter uma fonte elétrica. Essa fonte elétrica eu vou ligar fios condutores. E esses fios condutores podem estar ligados em um dispositivo. Eu não posso ligar eles direto, porque se eu der passagem direta, eu vou acabar ligando isso aqui em curto-circuito. Então eu vou ligar um resistor. Então esse símbolo aqui é a minha resistência, certo? Aqui é meu potencial positivo, meu potencial negativo. Vamos supor que eu tenho um potencial aqui de 20 volts. E a minha resistência aqui seja de 10 ohms. Qual que é a corrente que circula? Primeiro, o sentido da corrente, o real, ele vai do positivo para o negativo. Só que resolveu-se analisar o seguinte, um sentido convencional para a corrente. E o sentido convencional da corrente, ele é o contrário. Ele é do negativo para o positivo, certo? Então a gente tem dois sentidos possíveis aí para a corrente. Normalmente o real, que é o real sentido que os elétrons fazem, e o convencional. Se você acessar lá na nossa aula, também você vai ver por que existem esses dois sentidos. Mas, por exemplo, poderia pedir para você calcular a corrente aqui, né? Para você calcular esses elementos, eu vou te ensinar a fazer um triângulo aqui que vai te ajudar muito. Esse aqui é o triângulo do Rui, tá? Que é assim, ó, resistência, U e intensidade. Então, se eu quiser saber a intensidade da corrente elétrica, eu vou fazer sempre o U sobre o R. Então, intensidade de corrente elétrica é U sobre R. Então, se eu guardar aquele triângulozinho, eu consigo achar, por exemplo, se eu quiser saber a resistência, era U sobre I. E se eu quiser saber a diferença de potencial, era R vezes I. Beleza? Então, isso aqui vai ficar 20 dividido por 10, que daria uma corrente elétrica de 2 amperes. Olha como que fica fácil para a gente calcular a corrente elétrica nesse circuito aí. Beleza? É a partir daí que a gente calcula esse sistema. É bem tranquilo, né, gente? É bem possível e fácil de calcular esse tipo de sistema. Então é isso que é a partir daí que eu quero trazer para vocês essas dicas, tá? É guardar esses sistemas. E aí eu vou falar rapidinho da associação de resistores nesse circuito, tá? É dia de semana, tá um pouco tarde. Vocês têm prova no final de semana, quem vai prestar IAR. Então a gente vai falar bem rapidinho aqui da associação dos resistores. A gente tem dois tipos de associação de resistores. A gente tem a série, que é um resistor após o outro no circuito elétrico. E a gente tem a associação em paralelo. Então eu só vou ver com você a relação entre essas duas associações. Se eu tiver associação de resistores em série, o que acontece? Vou fazer aqui dois resistores em série, tá? Ligados a uma fonte elétrica. Qual que é a relação que a gente tem, gente? A relação que a gente tem é que os elétrons vão sair aqui do potencial positivo para o negativo. Eles vão ter que passar tanto pelo resistor 1 quanto pelo resistor 2. Então você concorda que a corrente é igual em todos os pontos? Então a intensidade de corrente é igual em todos os pontos, porque são os mesmos elétrons que vão passar por todo o circuito, certo? Agora, como que ficaria a resistência total? Pensa que esses elétrons seriam você indo para a escola. Você tem que passar pelo primeiro resistor e tem que passar pelo segundo resistor. Ou seja, a resistência total que você enfrenta é a resistência do primeiro mais a resistência do segundo, certo? Então, se eu quiser saber a resistência total de um circuito em série, eu somo as duas resistências. E se eu quiser saber o potencial total? O potencial total vai depender dos potenciais que a gente tem aqui parciais, né? E o da fonte. Então eu tenho um potencial em 1 e o potencial em 2, que eles são diferentes. Mas se eu souber o valor da resistência e da corrente, eu já consigo achar o potencial ali, certo? E o potencial total também é a soma dos potenciais parciais. Então no circuito em série, é desse jeito que a gente calcula. A corrente é igual, a resistência total é a soma dos resistores e a DDP total é a soma das DDPs. Já no circuito em paralelo, a gente tem o seguinte: se eu fizer dois resistores em paralelo aqui no circuito, eu vou fazer a fonte aqui do lado, a gente vai ter uma grande diferença aqui agora. Por quê? Porque se eu for distribuir elétrons aqui saindo do potencial positivo, esses elétrons vêm aqui, quando chega aqui eles encontram um nó.
E eles podem escolher dois caminhos, este ou este. Ou seja, eles não vão ter que enfrentar os dois resistores. A corrente se divide e parte da corrente passa pelo resistor 1 e parte da corrente passa pelo resistor 2. E no final elas voltam a ser a mesma. Então eu tenho aqui o resistor 1, resistor 2. Como que eu faço? A corrente total do circuito é igual à corrente que passa por 2 e a corrente que passa por 1. Então, a corrente total é a soma das correntes. Agora, a resistência total não. A resistência total, se são dois resistores, a gente vai fazer assim, ó. É o produto deles, guarda bem isso, dividido pela soma entre eles. Certo? Eu posso resolver de 2 em 2. Ou se ele me der um circuito com maior número de resistores, eu vou fazer 1 sobre a resistência total. É 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3 e por diante. Posso fazer desse jeito se for, mas a gente tira a MMC entre os resistores, que é só multiplicá-los, e a gente calcula qual é a resistência total do circuito. E a DDP total do circuito é igual em todos os pontos, é igual em 1 e é igual no elemento 2. Por quê? Porque olha só, aqui estão as pontas da fonte. Essas pontas da fonte repetem aqui e repetem aqui, ou seja, é como se cada um desses resistores estivesse ligado direto à fonte. Então a DDP é a mesma nesse circuito. Beleza? Então aí a gente tem um resuminho muito básico, gente, muito básico, só para não deixar vocês na mão, em relação a esse tipo de associação de resistores, em relação a esse tipo de sistema de eletrodinâmica. Beleza? Então eu dei uma passadinha aqui só para dar essas dicas especiais para vocês. Espero que vocês tenham curtido. Infelizmente eu já vou indo. A gente teve 10 likes nesse vídeo, muito legal, 5 pessoas assistindo, com certeza teve muito mais gente assistindo, ok? E é assim, galera, estejam sempre conosco para que a gente consiga fazer o melhor para vocês, tá? Para quem tá chegando no canal agora, a gente tá com um projeto novo, que a gente vai começar a partir das próximas semanas, que é um projeto que vai trabalhar com vocês o Enem. Então quem vai fazer Enem, começa a observar o canal que a gente vai começar o curso para o Enem, certo? Deixa eu abrir aqui o vídeo para vocês para mostrar o nosso novo projeto, que é o curso Enem, tá? Deixa eu ver aqui, pá, vamos abrir. Então você que está chegando, não se deixa de participar. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês, que vocês vão ver em primeira mão aqui no canal. Deixa eu ver aqui. Compartilhar minha tela com vocês. Nunca não gosto muito de compartilhar, mas olha, tá aqui, ó, cara. Você vai ver aí com a gente, ó, aulas de Física Enem toda terça-feira às 8h30 da noite, ao vivo aqui no Curso Agora Vai, certo? Então até o dia da prova a gente vai entrar sempre ao vivo com você toda terça-feira para trabalhar com você essas aulas. Tranquilo? Então, gente, espero que vocês possam estar com a gente para a gente resolver essas aulas com vocês. Beleza? Para quem vai para EAR, galera, a gente ainda volta que amanhã e na sexta para dar mais algumas dicas. E fica sempre esperto aí à noite, que a gente vai entrar nas noites aí para dar as últimas dicas para vocês. E vamos com fé, galera. Se você vai prestar qualquer concurso, qualquer prova, a gente vai junto com vocês, beleza? Somos parceiro, então vamos fazer o melhor, beleza? Um grande abraço para vocês, galera. Quem chegou depois, reveja essa aula, que eu tenho certeza que a gente acabou de acertar no alvo. Essas questões caem realmente na prova de vocês. Um grande abraço e até a aula de amanhã. Valeu, galera. Valeu mesmo.